Amém, queridos? Quando a gente pensa em Deus, a gente entende que Ele vai muito além da nossa compreensão. Nós somos seres limitados e Deus é ilimitado. Por que a gente vai começar nessa direção? Porque imagina você se comunicando com uma formiga. É impossível, né? A gente é tão mais desenvolvido que a formiga. Mas imagina que você queira se comunicar com a formiga. De alguma forma você ia dar um jeito e estudar os padrões de comportamento dela, para que mesmo de maneira limitada, no cérebrozinho pequeno, que eu nem sei se ela tem de verdade, ela pudesse te entender de alguma maneira. Pensa que o nosso relacionamento com Deus é assim, só que nós somos infinitamente inferiores à formiga aqui na comparação. Para nós é impossível entender Deus, compreender Deus, porque Ele é infinito na sua grandeza, na sua majestade. Tendo esse entendimento, a gente sabe que esse Deus que é infinito, poderoso, maravilhoso, de alguma maneira se relaciona conosco a partir daquilo que a gente consegue entender. Então Deus usa das linguagens humanas, dos exemplos humanos, para se fazer conhecido, mesmo sendo infinitamente maior. Mas quando a gente pensa nisso, a gente começa a entender que Ele vai quase sempre assim na contramão daquilo que a gente pensa. Nós temos uma mentalidade que é limitada, mas quando nós olhamos para Deus, Ele foge da nossa compreensão. E antes da gente começar aqui e ir para o nosso texto, pensa em Jesus Cristo. Tem alguma coisa que Jesus Cristo faz que foge da sua compreensão? Jesus faz tal coisa assim, eu não consigo entender. Como que Ele consegue, sei lá, perdoar em determinada situação, ou ter determinada atitude? O que de Jesus te chama a atenção, que você fala assim, gente, como que Ele consegue agir desse jeito? Dá um exemplo aí. Vou dar um exemplo então para ficar mais claro. Você imagina um Deus se ajoelhando para fazer trabalho do escravo mais mequetrefe que tinha? Porque quem lavava os pés era o escravo mais mequetrefe. Faz algum sentido Deus Todo-Poderoso se ajoelhar para lavar os pés na posição de escravo? Faz sentido isso? De jeito nenhum. Quais outros exemplos que a gente tem? De Jesus tendo atitudes que para nós não fazem sentido. Porque a gente pensa em Deus, em rei, em pessoas com grandeza, e eles são servidos. Mas de repente, aquele que é o verdadeiro rei serve. Perfeito, perfeito. O exemplo que a gente ouviu aqui, Paulo perseguidor da igreja, e aí de repente Deus vem e fala assim, cara, vou te atrair para mim, vou te amar, vou te fazer me conhecer. Qualquer um de nós, quando alguém pisa no nosso calo, a gente devolve 10 vezes mais forte. Mas de repente Deus conduz ele para um lugar de intimidade, de perdão, de misericórdia. Perfeito. O que mais? Que outro exemplo a gente tem assim, que você fala, nossa, esse negócio aqui me pega. Um Deus que escolhe morrer pelo seu povo, né? Todos os outros deuses recebiam sacrifícios, o nosso Deus se faz sacrifício. Perfeito, bem. O que mais, gente? Qual outro exemplo? Que a gente tem de uma coisa que Deus faz assim, que foge da casinha. Sim. Sim. Esse Deus que coloca fé no nosso coração, na narrativa de Naamã, a mocinha que era escrava numa terra estrangeira, dá testemunho sobre o Deus de Israel, Deus cura o general inimigo, top. Mais algum exemplo, gente? Perfeito. E essa é uma coisa tão, caminhando nessa direção que o Éder trouxe, tem um negócio que a Bíblia fala que eu tenho dificuldade, assim, eu entendo, mas assim, ao mesmo tempo eu não consigo compreender inteiramente, né? A Bíblia diz que por causa de Jesus, né, porque Ele paga as nossas dívidas, porque Ele perdoa os nossos pecados, Deus
lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ó, Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Então tem pecados que eu e você nos lembramos que nós cometemos, que às vezes a gente não se perdoa, a gente fica remoendo, mas da perspectiva divina, porque a obra de Jesus é tão poderosa, Deus, que é onisciente, sabe todas as coisas, escolhe não se lembrar delas. Cara, isso aí é da hora demais, muito, muito legal. Tem mais algum exemplo antes de a gente entrar no nosso texto? Alguma coisa que você lembra e você fala, cara, fala, seu Anísio. Narrativa de Pedro, gente, é constrangedora. E como o Anísio trouxe, né? Deus tem paciência com Pedro desde o começo, né? Pedro é o cara que corta a orelha do servo lá, do ajudante, do sacerdote. Pedro é esse cara que, meu Deus do céu, de repente é o cara que trai. Cara, essa narrativa da traição, gente, em algum momento você já se sentiu traído na sua vida, com certeza. Todos nós já passamos por isso. Seja alguém na sua família, seja algum amigo de confiança, você fala assim, pô, esse cara pisou na bola comigo, velho. E aí de repente a gente vê a pisada na bola histórica. É o discípulo que falou que ia até a morte com Jesus, entregando ele, abrindo mão de ser visto como um discípulo dele. E aí Jesus na praia, né, no lugar que ele encontra Pedro pela primeira vez, senta, prepara um peixinho, uma fogueirinha, porque estava frio, aquele momento gostoso. Maravilha, gente. A gente vai conversar um pouquinho sobre como Deus sai da nossa casinha, como a gente precisa aprender a viver e nos relacionar com Ele a partir do entendimento dEle, não projetando o nosso entendimento. Por que eu trouxe todo esse exemplo aqui, gente? Porque a gente, por sermos limitados, nós projetamos a nossa maneira de nos relacionar em Deus. Então, se alguém pisa na bola com você, você fica meio ressabiado. Quando você pisa na bola com Deus, você pensa assim, agora Deus está meio ressabiado também, agora Ele está mais para lá do que para cá. Mas a palavra de Deus vai dizer que Ele nos aceita, Ele nos recebe, Ele não nos trata a partir do nosso pecado, Ele lança todos eles no mar do esquecimento. E quando a gente acha que traímos Ele, a coisa ficou feia, Ele está esperando a gente com peixe, num lugar agradável, para falar sobre o amor dEle. Aquilo que a gente vai conversar hoje é para trazer um pouquinho sobre isso, sobre como nós não podemos nos relacionar com Deus, tendo como base a nossa relação com o nosso próximo, mas tendo como base a própria palavra de Deus. E criança pode chorar o tanto que quiser, não tem problema nenhum, gente, nessa fase aí pode chorar. A gente vai no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 1. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 1. Na narrativa anterior, nós temos o Senhor Jesus mandando os discípulos de 2 a 2, eles curam, expelem demônios, manifestam que o reino de Deus chegou, e aí a gente entra nessa narrativa do capítulo 11. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. Versículo 2: João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? 2 domingos atrás, a gente falou sobre João Batista, e a gente não vai repetir tudo aqui, mas é aquele que tem toda a narrativa de um super-herói, que nasce num tempo específico, assim, que o sacerdócio estava corrompido, 430 anos de silêncio, não tinha um profeta em Israel, Deus não manifestava a sua voz como antes. De repente o anjo Gabriel, que tinha aparecido só uma vez na Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 8, capítulo 9, Gabriel é aquele que assiste diante de Deus, então é o cara brabão, chega para um sacerdote e fala assim: a sua mulher que é estéril vai ter filho, esse filho vai vir no poder de Elias, no espírito de Elias, ele vai trazer, ele vai preparar o caminho, ele vai ser forte, vai ser poderoso. Pensa num menino brabo. De repente João Batista nasce, vive cerca de 28 anos no deserto, longe dos holofotes, ministrando diante do Senhor, aumentando o seu relacionamento com Deus,
Toda a narrativa na nossa cabeça, na nossa perspectiva humana, ia conduzir João Batista para o templo. Porque se o sacerdócio está corrompido, vai vir um que é o brabo. A mãe dele era descendente de Arão, descendente direto, né, com relação ao sacerdócio. Então esse cara vai vir para o templo e vai transformar tudo lá. De repente Deus pega esse menino, joga ele para o deserto. Ele fica anos e anos lá, sem nenhum tipo de holofote, mas comendo da palavra do Senhor, se relacionando com Deus. De repente, a palavra do Senhor vem a João Batista, ele começa a ministrar, começa a falar, não faz nenhum milagre, não traz nenhuma palavra nova, mas a galera pergunta: será que esse é o Messias? Será que esse é o esperado? Tamanha autoridade de João Batista. E aí a gente vai para esse texto aqui que fala que agora, esse João Batista, que não era digno de desatar as sandálias do Cordeiro de Deus, está preso. Por que João Batista foi preso mesmo, gente? Vocês lembram? Por que João Batista foi preso? Pastor Luiz, meu pai falaram aqui, ele se engraça, ele casa com a mulher do seu irmão Felipe. Só que aí, o que é engraçado, gente? O que é curioso, né? Israel ainda tinha sacerdote. Israel ainda tinha gente que teoricamente era religiosa. Por que esses religiosos não estavam falando nada com relação a isso? Por que só João Batista e o sumo sacerdote, vendo um caso grotesco como esse, de um rei se relacionando com a irmã, com a esposa do seu irmão, isso é um absurdo, isso é uma blasfêmia assim que não tem nem tamanho. Cadê o sacerdócio falando alguma coisa? Cadê os fariseus falando alguma coisa? Corrompido por causa das regalias que o rei trazia para eles, porque como a gente falou 2 semanas atrás, o sacerdócio deixou de ser, naquele tempo, né, algo só religioso e passou a ser político. Então é literalmente uma mão que lava a outra mão e todo mundo fica feliz no final das contas. Nenhum tipo de temor do Senhor. E aí a gente olha assim, você pensa: nossa, mas como que pode, né? Mas como que pode, né, gente? Será que às vezes nós não somos tentados a estar nesse mesmo lugar? A gente vê coisa errada ao nosso redor, mas se a gente falar, se a gente se posicionar, a gente vai receber coisa ruim. A coisa vai ficar feia para o nosso lado. Quando a gente está nesse lugar é difícil, não é? Pô, eu fico quieto e mantenho as coisas que eu tenho, ou eu sou fiel ao Senhor, me posiciono, falo. Gente, nos nossos dias, uma das coisas que é mais difícil de acontecer é nos posicionarmos. Por quê? Porque a gente está na cultura do cancelamento. Qualquer coisa que você fala que é fora da casinha, a coisa fica feia para você. Seus amigos se afastam, talvez a sua família se afaste, talvez no seu emprego você tenha prejuízo também, seja prejudicado. E aí é interessante porque, eu não sei vocês, né, mas quando eu sento e olho o texto, eu aponto o dedo para essa corja, né, que o Senhor Jesus vai dizer, o João Batista vai dizer, de raça de víboras, de sepulcro caiado, né, gente que é bonito por fora, mas por dentro está uma porcaria. E como a gente é tentado a estar nesse lugar também, de ficar quietinho quando convém, de não nos posicionarmos. E aí a gente vê versículos como o povo de Deus sendo sal e luz, e a gente fala bonito. Não, mas o povo de Deus tem que ser sal e luz. Mas na nossa prática, eu tenho que ser sal e luz até onde me convém. Quando começa a trazer prejuízo para mim, eu já não... Será que compensa? Será que vale a pena eu me posicionar? Para João Batista, esse questionamento nem passa na cabeça dele. O relacionamento que ele tinha com Deus, a vontade de agradar a Deus, né, é o que Pedro vai dizer lá no capítulo 2 ou 3 de Atos. Você acha que a gente vai ter medo de homens? Para nós, importa agradarmos a Deus e não a homens. Mas para a gente é difícil falar isso, porque às vezes nos falta aquele relacionamento com Deus, de estar pronto para perder por causa dele. Mais uma vez, a gente olha para a vida de João Batista, e ele tinha assim, ele era um prodígio, um menino que nasce de maneira miraculosa. O próprio Gabriel vem falar sobre
a chegada dele, espírito de Elias. A palavra de Deus vai dizer que no ventre materno ele era cheio do Espírito Santo. E aí de repente esse menino não vai para a escola dos profetas, não vai para a escola dos sacerdotes e fica quietinho no deserto. Da perspectiva humana, como nós falamos daquela vez, isso é impensável. É como se alguém que fosse um gênio, tivesse um QI de, sei lá, 200, fosse o brabo, escolhesse viver uma vida sem estudo, fazendo coisas corriqueiras. Da nossa perspectiva, a gente olhar, que desperdício. Muito provavelmente os amigos de Zacarias, né, os outros sacerdotes, olhavam e falavam assim: Zacarias, acabei de colocar meu menino aqui na escola de profetas, na escola dos sacerdotes, cadê seu menino? A palavra de Deus vai dizer, Lucas capítulo 2 ou 3, né, que o povo falava assim: o que será que João Batista vai fazer? Tem tanta expectativa sobre aquilo que ele vai fazer, mas de repente esse menino sai do holofote. Ele escolhe literalmente perder fama, popularidade, influência, regalia. Por quê? Porque existe uma coisa mais preciosa que ele vai ganhar, que é a presença de Deus, que é o relacionamento com Deus. Mas vamos voltar para cá, gente. Eu e você, nós somos cristãos. Nós desejamos que o Senhor seja conhecido, eu sei disso. Só que o Senhor Deus escolhe ser conhecido a partir do seu povo. Só que se o povo de Deus não se posiciona, como que ele vai ser conhecido? A gente olha para a igreja primitiva e a gente fala assim: nossa, mas ali, gente, que povo crente. E a gente já conversou sobre isso. Igreja primitiva, né, a igreja de Atos dos Apóstolos, cheia de defeitos. Na hora de distribuir cesta básica, distribui para a viúva do judeu, deixa do gentil de fora. Pedro, que é o grande líder, tem um posicionamento perto dos judeus e outro perto dos gentios. A gente vê várias falhas, mas a gente vê uma coisa: fidelidade ao Senhor. Eles estavam sempre ali, ó. Senhor nos perdoa, o Senhor nos dá ousadia para pregar ainda mais. Primeira perseguição que eles enfrentam, né? Depois que os apóstolos são presos, a oração deles é: Senhor, nos dê ousadia para continuar pregando o Evangelho. Eu, no lugar deles, facilmente ia orar: Senhor, nos livra disso. Que não aconteça mais isso. A gente não quer ser preso, não. Eu quero cuidar da minha família, eu quero proclamar o Evangelho, mas eu não quero ser preso. A oração deles era só uma: Senhor, nos dê ousadia para que, ainda que sejamos presos, o nosso coração continue ardendo pelo Senhor, a nossa boca continue proclamando. Então eu e você amamos o Senhor. Só que o amor ao Senhor, querido, precisa nos conduzir a posicionamento. A gente olha para o povo de Deus e todas as narrativas que a gente acha bonitas são pautadas em posicionamento. Você imagina Moisés peitar Faraó? A gente não tem dimensão do que era Faraó naquela época. Ele era tido como um deus. E de repente Moisés, sem nenhum tipo de poder militar, sem nenhum tipo de influência, se coloca contra aquele que era tido como um deus. A gente olha para Daniel. O rei fala assim: moçada, quem não se ajoelhar vai morrer. E de repente o Senhor acha ali homens que são fiéis, que se posicionam. E mais uma vez, quando a gente lê essa narrativa, a gente fala assim: pô, que top. Mas e a nossa narrativa? E quando chega a nossa vez de nos posicionarmos? Será que a gente é fiel ao Senhor? Ou será que, como esses religiosos, a gente passa pano? Cara, isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Não sei você, né, mas muitas vezes eu penso assim: cara, como a igreja brasileira é pouco relevante. Como a gente é numeroso, mas como a gente é pouco relevante. Por quê? Não é porque a galera lá, né, não está se posicionando, é porque nós aqui não nos posicionamos. Não é sobre o que o outro não faz, é sobre o que eu não faço. É até onde eu sou conivente. E aí é uma linha muito tênue, querido. Eu não estou falando aqui que a gente tem que ser aquele religioso chato, né, que ninguém gosta de ficar perto, que aponta pecado. Mas como a nossa postura seria diferente em determinadas situações se o Senhor Jesus estivesse do nosso lado? Você imagina alguém fazendo uma grosseria, cometendo um pecado na frente de Jesus? Você fala: moço, você está louco? Olha quem está aqui. Como que você vai fazer isso na frente dele? Ele é o próprio Deus, ele é rei, ele é digno.
Você tem que se portar direito diante dele. Só que no nosso dia a dia, parece que Jesus está tão longe, que ele não é ofendido, que ele não é ultrajado, que ele não é entristecido. E a gente vai, como a palavra de Deus vai dizer, né? Coando o mosquito e engolindo o camelo. Coisa pequenininha, a gente vai... E aquilo que importa mesmo, que nós sejamos relevantes, que nos posicionemos, a gente... E aí, querido, eu falo a gente mesmo, porque nós somos assim. Qual que é a diferença de João para nós? Qual que é o segredo para que nós nos posicionemos? Vida com Deus. De maneira que agradar ao Senhor seja mais importante do que as minhas coisas. A gente está estudando Filipenses aqui, gente. Quarta passada a gente simplesmente ouviu o apóstolo Paulo fazer a descrição perfeita do religioso judeu, hebreu dos hebreus, circuncidado ao 8º dia, fariseu, zeloso, israelita da tribo de Benjamim. Ele descreve o religioso judeu perfeito. E aí de repente ele fala assim: eu considero isso tudo como esterco. Eu não confio na minha carne. Eu experimentei de alguma coisa que é melhor do que qualquer coisa que eu mesmo poderia conseguir. E é por isso que eu abro mão dessas coisas para receber, para conquistar, para desfrutar do conhecimento de Cristo Jesus. É para isso que eu vivo, é para isso que eu morro, para conhecer Jesus mais. E aí a gente conversou bem rapidinho nesse ponto, né? Sobre como, se eu perguntar assim: você deseja conhecer Jesus? A nossa resposta é sim. Só que quando a gente olha na nossa agenda, nós não temos tempo separado para conhecer Jesus. Ah, Rodolfo, eu vou deixar de trabalhar, minha família precisa de sustento. Não, querido, trabalhar é de Deus também. Cuidar da sua família é de Deus. Cumprir com as suas responsabilidades é de Deus. Isso precisa ser feito. Mas você sabe, pelo menos eu imagino que você saiba, né? Que nós podemos buscar mais o Senhor do que nós temos buscado. Que nós podemos passar mais tempo com Deus do que nós temos passado. Que nós podemos reservar um tempo na nossa agenda para desfrutar da presença dEle. E presta atenção, mais uma coisa que o inimigo às vezes ele é traiçoeiro. Você faz 2, 3 dias lá na sua casa de devocional. Aí de repente não acontece nada. Aí você fala assim: ah, esse trem de devocional não é para mim não. Ler a Bíblia é difícil, eu não entendo. Só que quando a gente vai para a academia, a gente não faz exercício lá 2 dias e espera sair shapeado. Espera sair super forte. Por quê? É um processo. Pouquinho a pouquinho o nosso corpo vai mudando, as coisas vão sendo transformadas. Não só na academia, mas na dieta, no sono, são várias coisas. Mas aí a gente vai para a vida com Deus, e se eu passo 2 minutinhos com Deus e nada acontece, eu desisto. Eu abro mão. E no meu discurso é assim: conhecer Jesus é tudo que eu mais quero. Amar a Deus é tudo que eu mais desejo. Percebe, querida, a incongruência do nosso discurso? E como será que Deus fica olhando para nós dessa maneira? Vamos ver. O texto vai continuar aqui, vamos ver para onde que ele vai nos conduzir. O versículo 3 vai dizer assim: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Gente, a gente não está ligado, a gente não sabe o tanto que essa palavra aqui ela é dura. João Batista passa a sua vida dedicado ao Senhor, até que a palavra do Senhor venha sobre ele, ele comece a anunciar sobre a chegada do Messias. E aí o Senhor Jesus aparece, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tem na sua mão a pá, ele tem na sua mão a foice, ele vai cuidar, ele vai zelar, ele vai fazer acontecer. Esse cara é o cara. E aí de repente, João Batista, pela sua fidelidade ao Senhor, é preso, enquanto os sacerdotes estão completamente corruptos. E aí chega essa pergunta para o Senhor Jesus, que estava no meio da multidão: você não é quem a gente estava esperando? Porque parece que a gente tinha tanta expectativa. Será que a gente tem que esperar vir outro? Por quê? Da perspectiva de João, ele interpretava as profecias messiânicas até a limitação dele. Então ele olha para Isaías, ele olha para Zacarias, e quando o Messias vier, ele vai trazer juízo. Israel, que está sendo subjugado, vai ser libertado, e vai voltar ao tempo da glória. E de repente o Messias vem, e ele está preso por ser fiel.
De repente o Messias vem e o rei é um corrupto que se casa com a esposa do seu irmão. Uai, será que a gente tem que esperar outra pessoa? Parece que o senhor não é do jeito que eu esperava que o senhor fosse ser. Imagina isso, querido. Imagina isso chegando para o Senhor Jesus. Será que a gente tem que esperar outro? Será que você não vai dar conta do recado? Aí eu não sei você, mas quando alguém coloca a gente em xeque assim, a gente fica meio ressabiado, né? Ixi, não posso contar com isso aqui mais não, olha aí. Na hora que o bicho pegou, está pulando do barco. É igual aquela coisa, né? Você trabalha na empresa, você trabalha 10 anos na empresa, aí você pisa na bola, o pessoal do RH te chama, mas você fez um trabalho muito bom, cara, mas infelizmente o seu tempo aqui na empresa acabou. Pode pegar suas coisas, né? Você vai receber seus benefícios, mas o que a gente deseja para você é a melhor sorte do mundo na próxima empresa. Porque quando alguém pisa na bola com a gente, essa é a nossa atitude. E aí a gente vai olhar, qual que é a atitude do Senhor aqui, versículo 4. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Aqui só um adendo, né, gente? No versículo 4 ele fala assim: voltem e anunciem o que vocês ouvem e o que vocês veem. Essa é a prerrogativa para ser uma testemunha de Jesus, querido. Até hoje, judicialmente, né? Para você ser uma testemunha, você tem que ter visto ou ouvido. E aí, talvez seja difícil para nós testemunharmos, porque talvez nós não tenhamos visto, nem ouvido. E lá na frente, né? Se eu não estiver muito enganado, vai ser o apóstolo Pedro que vai dizer: nós anunciamos daquilo que nós vimos e daquilo que nossas mãos apalparam. Então, não é uma coisa que está longe. O discurso religioso nessa época não era aquela coisa bonita, assim, nossa, pensa numa utopia, mas era uma coisa que era experiencial, faz parte da minha vida hoje. Eu não falo de um Jesus que está lá, eu falo de um Jesus que está aqui, eu falo de um Jesus que eu me relaciono, que eu escuto, que eu vejo. E aí o Senhor Jesus vai falar: voltem lá para João, e vocês não vão levar para ele um discursinho bonito, uma profecia bem feita. Aqui ele vai citar Isaías 35, Isaías 60 ou 61. Mas ele não vai citar isso, falar assim: ó, lembra João Batista? Vai falar assim: ó, já está acontecendo, João. Aquilo que você veio fazer, preparar o caminho, já está acontecendo, né? João Batista é o profeta, é o sacerdote de Malaquias, aquele que no meio da corrupção do sacerdócio abre o caminho para o Senhor. João, está acontecendo, João, se alegra comigo. E aí de repente os discípulos de João Batista levam essa mensagem, e isso que eu acho tão legal, gente. Assim que os discípulos vão embora, versículo 7, enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, quer dizer, alguém que é levado de um lado para o outro. Ou, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, digo a vocês, e mais que um profeta. João Batista é sacerdote, né? Claramente. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à sua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Malaquias 3:1. Versículo 11: digo a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele.
João Batista, da nossa perspectiva, ele chega até o líder no meio da multidão e fala assim: moço, é você mesmo? Ou a gente tem que esperar um outro, porque parece que você não está com essa bola toda. E aí Jesus, que é Deus, que faz coisas que eu e você não conseguimos compreender, elogia João Batista na frente de todo mundo. Gente, nascido de mulher, não teve ninguém maior que esse cara aqui, ó. Jesus Cristo começa a honrar a vida de João Batista. Por quê, querido? Porque diante do Senhor, nós não somos uma simples displicência, nós não somos um erro. O Senhor Jesus olha toda a vida de fidelidade de João Batista, e Ele não nos descarta quando a gente pisa na bola, muito pelo contrário. Gente, deixa eu falar para vocês, tem alguém que tem todo o meu coração, tem alguém que eu amo demais da conta, e é esse cara. Sabe esse cara que acabou de duvidar, que acabou de ter esse posicionamento? Ele não é isso não define quem ele é. Eu vejo João Batista, eu conheço João Batista, e nascido de mulher não teve nenhum maior. Você percebe agora como Deus, ele sai da nossa maneira de fazer as coisas? Qualquer um de nós ia pensar: eu jamais ia esperar que você fizesse isso, João. Você foi o cara que mais me conheceu, a gente é primo, lá na barriga a gente já conversava, e de repente você vem com essa agora, João, agora que o trem está acontecendo. O Senhor Jesus vai dizer: moço, nascido de mulher não tem ninguém igual a ele. No momento em que aparentemente Jesus é desonrado, ele honra João Batista. E aí é interessante, porque o texto vai continuar, e a palavra de Deus, ela é muito preciosa. Versículo 12, né? Desde o dia de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele, né? Quem é ativo no reino, está no reino de Deus, não é estar parado, né? Mas é sempre em atividade, sempre buscando o Senhor, sempre avançando no reino. Versículo 13: pois todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Por que eu acho que isso é lindo demais, gente? Porque Elias, depois que ele mata os profetas de Baal, fogo cai do céu, o que acontece? Ele fraqueja também, ele tem medo de uma mulher, ele mata 450 profetas lá, e de repente alguém fala que ele vai morrer, ele treme na base, ele tem o seu momento de vacilar. E no momento que Elias vacila, o que Deus fala para ele? Gente, aqui eu quero que você me fale, o que Deus fala para Elias? Como que é? Levanta, vai descansar um pouco, Elias, você precisa descansar, você precisa dormir um pouquinho. E aí Elias vai para uma caverna, e Deus começa a alimentar Elias, naquela caverna, os corvos vão lá, alimentam ele, tem água fresquinha. No momento que Elias fraqueja, que Elias aparentemente pisa na bola, Deus responde ele com graça, com cuidado, com pastoreio. E aí de repente aquele que vem no espírito de Elias, fraqueja também, que é João Batista. E como Jesus trata dele? Descarta? Não, honra ele, com graça, com misericórdia. A gente precisa entender, gente, que Deus não é como nós, Ele não é irado do nosso jeito, Ele não é inconstante do nosso jeito, Ele não está felizinho num dia e de repente Ele está tristinho com a gente. Ele permanece o mesmo, Ele é imutável, e sobre todas as coisas, né, a gente tem aprendido em Filipenses, Ele é fiel, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele é incapaz de negar a si mesmo, e o caráter dele é fidelidade. Então eu quero que nós saiamos daqui nessa manhã, entendendo que nós temos um Deus que não é como nós, que quando nós pisamos na bola, Ele não nos descarta, que quando nós não cumprimos as nossas próprias expectativas, Ele não põe a gente de lado, de escanteio, porque nós não somos para Deus aquilo que nós fazemos, nós somos para Deus aquilo que Ele fez de nós, filhos
completamente amados em Cristo Jesus. E quando que isso vai mudar? Nunca. O amor de Deus por nós é imutável. Em Jeremias o Senhor Deus vai dizer: eu envolvi vocês com cordas de amor, cordas que não podem ser rompidas, vocês pertencem a mim. João capítulo 10, vocês estão nas mãos do Pai, moçadinha. Das mãos do Pai, ninguém pode arrebatar vocês, vocês me pertencem. Agora eu vou para junto do Pai, mas assim que eu chegar lá, eu vou preparar um lugar, e eu não vou levar vocês para ficar naquele lugar que vai ser muito bom, eu vou levar vocês para mim mesmo, porque eu tenho prazer em vocês, e cada vez mais vocês vão ter prazer em mim. Então que nós saiamos daqui nessa manhã, querido, com o nosso coração alegre, porque nós temos um Deus que não é como nós, que não nos trata segundo as nossas iniquidades, segundo as nossas falhas, mas segundo a riqueza da sua misericórdia, segundo a riqueza da sua graça, segundo a imensidão e a infinidade do seu amor, gente. E aí quando você entende isso, o Senhor Jesus vai dizer: quem entende que é muito perdoado, é capaz de perdoar muito. Gente, sem compreender o tamanho da nossa ofensa e o tamanho da graça de Deus, é impossível para nós perdoarmos as pessoas. Mas quando a gente entende que nós fomos muito perdoados, não faz sentido eu não perdoar. Eu devia 1 bilhão para Deus, de repente meu amiguinho está me devendo R$5, eu vou matar ele aqui. Parábola fala sobre isso, né? Não, vou perdoar, eu vou cuidar. E aí o Senhor Jesus vai dizer: moçada, com o mesmo amor que vocês foram amados, amem as outras pessoas, quando elas forem indignas aparentemente do amor de vocês, quando aparentemente elas não merecerem perdão, quando tudo de vocês quiser afastar essa pessoa, lembra que Ele atrai vocês, que Ele acolhe vocês, então vocês devem ter a mesma atitude. Nesse lugar, querida, a palavra de Deus vai dizer assim, ó: o perfeito amor lança fora todo medo. Qual que é o perfeito amor, querida? É esse amor do nosso Pai. Nada pode nos separar desse amor. Quando a gente está nesse lugar, a gente pode dizer como o apóstolo Paulo: eu não estou nem aí com o resto, se eu vou perder fama, influência, se o bicho está pegando do meu lado, eu tenho um trem, eu tenho uma coisa que ninguém pode tirar de mim, eu conheço o caráter do meu Deus, Ele é fiel para guardar o meu depósito até o final. Então não faz diferença se eu estou preso, se eu estou perdendo, se a coisa está acontecendo, minha vida pertence a Ele. Eu sei que o amor dEle me cobre, eu sei que o amor dEle me cerca, e eu sei que o amor dEle me conduz para Ele mesmo. Nesse lugar, o apóstolo Paulo consegue se posicionar. Nesse lugar, João Batista consegue se posicionar. Nesse lugar, onde o amor de Deus nos nutre, nós conseguimos nos posicionar, tanto para perdoar, quanto para apontar o caminho. Talvez nós pensemos, querido, e que eu já estou caminhando para o final, que não falar determinadas coisas para evitar a briga, né, para evitar a fadiga é melhor. Mas não é melhor não, querido. A palavra de Deus diz que Deus repreende quem Ele ama. Porque como é que você vai ver teu filho fazendo um trem errado e não fazer nada? Se eu vejo o João, meu menino, pegando veneno e comendo, eu vou deixar ele comer o veneno? Claro que não, eu sou pai dele. Meu filho, tira isso aqui, faz mal para você. Nessa mesma perspectiva, como que a gente vê os nossos irmãos fazendo coisas erradas, a gente fala: ah, não, deixa para lá. E aí mais uma vez a gente volta para Filipenses, né? Moçada, não procurem só os interesses de vocês, mas considerem o interesse dos outros superior ao interesse de vocês. Você não tem que se preocupar só com o seu umbigo. A necessidade do seu irmão é a sua necessidade também. Aquilo que ele está passando precisa ser importante e relevante para você. Seja se ele estiver em pecado, você falar: meu filho, meu irmão, meu amigo, você sabe que essa não é a vontade de Deus para você, e eu quero te ajudar. Como que eu posso te ajudar a sair dessa situação? Como que eu posso caminhar com você? Ou então alguém que pisa no tomate com você, alguém que faz algo que te machuca. Da nossa força, nós não conseguimos perdoar. Mas quando o perdão de Deus nos alcança, Ele alcança aqueles que estão ao nosso redor. Então hoje o Senhor está falando para nós: meus filhos, vocês precisam entender que o meu amor por vocês,
a minha graça, a extensão da cruz, a extensão da redenção, vai além daquilo que vocês conseguem imaginar, conceber. Eu amo vocês infinitamente mais do que vocês são capazes de conceber sobre amor. Gente, meu menino vai fazer 4 meses agora, dia 18. Amar filho da gente é a melhor coisa que tem. Não tem nada que nós não façamos pelos nossos filhos, nada. E esse amor nosso pelos nossos filhos é isso aqui, perto do amor que o Senhor tem por nós. Porque mesmo que nós amemos os nossos filhos, às vezes a gente está chateado, às vezes a gente está cansado, porque nós somos humanos, nós nos cansamos, nós somos falhos, mas nós temos um Deus que nos ama de maneira perpétua, 24 horas por dia, 30 dias por mês, 360 para sempre. A gente estava falando daquela coisa de coisas que o Senhor Jesus faz que saem da nossa casinha, né? Quando a gente estava estudando Hebreus, a palavra de Deus vai dizer que Cristo Jesus, que é o sumo sacerdote perfeito, o versículo diz literalmente isso: Cristo Jesus vive para interceder pelos seus. Você entende isso? Enquanto a gente está aqui agora, Jesus Cristo está intercedendo por nós. Quando a gente está lá comendo com a nossa família, Jesus Cristo está falando para o Pai sobre nós, sobre o amor que Ele tem por nós. Quando a gente está fazendo as nossas coisas no trabalho, quando a gente está dormindo, gente, como é bom ver filho da gente dormindo, né? Eu acordo, eu olho para o lado assim, eu falo assim, eu amo tanto esse molequinho aqui. A palavra de Deus diz que Ele tem essa mesma atitude para conosco, Ele olha para nós, Ele vive para interceder, Ele nos ama com um amor imutável. É nesse amor, querido, que eu e você precisamos viver, é desse amor que nós precisamos beber. Por isso que a gente tem que estar grudado em Deus, conhecendo Ele, ouvindo a voz dEle. Se hoje ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam o coração de vocês. Ele está falando, Ele está nos conduzindo para um lugar onde nós recebemos do seu amor, onde Ele ministra sobre nós a sua palavra. Feche seus olhos agora, querido. Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecer porque o Senhor nos amou com um amor imutável. Enquanto nós estamos cometendo o nosso pecado mais asqueroso, Cristo Jesus continua intercedendo por nós. A nossa sujeira não é podre o suficiente para afastar o Senhor. Muito pelo contrário. Como quando um filho nosso se suja, o nosso coração é impulsionado para limpar ele, e limpar ele de novo, e cuidar dele de novo, e fazer isso quantas vezes forem necessárias. E o Senhor é um Pai muito melhor que nós, o seu amor é muito maior que o nosso. Então, em nome de Jesus, nos dá o conhecimento do teu Filho, nos dá o conhecimento do teu amor, não só um conhecimento teórico, mas aquilo que nós podemos ouvir, aquilo que nós podemos ver, aquilo que nós podemos tocar. Nos faz ser uma igreja que manifesta a vida de Jesus uns com os outros, enquanto a gente se abraça, enquanto a gente ora uns pelos outros, enquanto a gente chora junto, enquanto a gente conversa, enquanto a gente se conhece. Nos permita conhecer o Senhor mais, através da sua vida no outro, em nome de Jesus. Nos faz uma noiva apaixonada pelo noivo, nos faz uma noiva que tem saudade de ouvir a sua voz, Jesus. Nós queremos te amar mais, Jesus. O Senhor é digno do nosso amor, o Senhor é merecedor do nosso amor. Nós colocamos de lado, Deus, aquilo que nós tínhamos como prioridade. Nós sabemos das nossas responsabilidades, mas nos ensina a te amar sobre todas as coisas, nos ensina a te desejar sobre todas as coisas, porque quando eu te desejo nesse lugar, eu consigo ser um pai melhor, um marido melhor, um trabalhador melhor, um amigo melhor, um ministro melhor, um servo melhor, mas tendo o Senhor como centro das nossas vidas. Nos conduz para esse lugar, Deus, e a gente não quer te conhecer, Deus, a princípio, por causa de dom, por causa de cura, por causa de sinal. Nós queremos te conhecer porque nós sentimos a sua falta, Deus, a falta da sua voz, a falta da sua presença. Deus, não existe nada nessa terra que se compare à sua presença. Tua palavra diz que o Senhor está em toda a terra, tua glória está sobre toda a terra, mas quando o seu Espírito
permite que a gente perceba a sua presença. Nós falamos como os discípulos: vamos fazer uma tendinha aqui, vamos ficar nesse lugar, porque eu não preciso ir para nenhum outro lugar, eu tenho tudo o que eu preciso aqui, nesse lugar. Nos dá satisfação em Ti, Deus, que nós mergulhemos no Teu amor de maneira que nós nos percamos, Deus, e que nós só sejamos achados em Ti. Que a Sua voz seja a delícia da nossa vida, que a nossa agenda seja cheia de compromissos com o Senhor, tempo de passar tempo com o Senhor, tempo de ouvir o Senhor, tempo de contar as coisas para o Senhor. Que a nossa vida, Pai, seja a vida do Senhor em nós, e então o Senhor vai ser conhecido, então o Senhor vai ser proclamado, então o Senhor vai receber glória e honra que o Senhor merece. É isso que nós oramos, Deus, em nome de Jesus.